Ela não passava de uma simples faxineira sem recursos, mas no instante em que testemunhou aquele garoto de 9 anos apontando em sua direção no meio de 5 mulheres abastadas, proclamando aos gritos: "É ela que eu escolho para ser minha mãe", compreendeu uma verdade profunda. Por vezes, a sensibilidade infantil enxerga o que escapa completamente aos olhos dos adultos. "Gabriel, venha até aqui neste instante." A voz de Ricardo Almeida ressoou pelo jardim da propriedade, no momento em que decidiu que a espera havia terminado. 2 longos anos desde a partida de Mariana já representavam eternidade demais. Aquele garoto de 9 anos necessitava urgentemente de uma figura materna, e ele trataria de resolver essa questão ainda hoje. Gabriel estava entretido sozinho nas proximidades da piscina, construindo torres com pedrinhas, atividade que realizava invariavelmente quando desejava desaparecer do mundo. Desde o falecimento súbito da mãe, o menino vagava pela residência como uma alma penada. "Que foi, pai?" "Aproxime-se e sente ao meu lado. Tenho assuntos importantes para discutir com você." O garoto avançou devagar, trazendo consigo aqueles olhos verdes que eram réplicas perfeitas dos de Mariana. Ricardo sentiu uma dor aguda atravessar-lhe o peito, mas rapidamente repeliu aquele sentimento. Não poderia permanecer aprisionado àquela situação indefinidamente. "Filho, você tem consciência de que te amo profundamente, não tem?" Gabriel apenas acenou afirmativamente com a cabeça. Ultimamente, suas palavras eram escassas e seus sorrisos ainda mais raros. "E a mamãe sempre desejou nossa felicidade, mesmo após não poder mais permanecer ao nosso lado. Eu tenho consciência disso. Por essa razão, tomei uma decisão de grande importância. Você terá uma nova mãe." Gabriel interrompeu subitamente sua brincadeira com as pedrinhas. "Como é que é?" "Já fiz a seleção de 5 mulheres extraordinárias. Você conhecerá cada uma delas ainda hoje e me informará qual deseja que se torne sua nova mãe." A cor abandonou completamente o rosto do menino. "Hoje?" "Hoje mesmo. Elas já estão a caminho desta casa." Gabriel levantou-se num movimento brusco, espalhando as pedras por todo o chão. "Não tenho nenhuma vontade de conhecer essas pessoas." "Certamente tem sim. São mulheres belas, prósperas, refinadas. Uma delas cuidará esplendidamente de você." "Não necessito que ninguém cuide de mim." Ricardo sentiu a irritação crescendo dentro de si. No ambiente corporativo, quando expressava algo, todos obedeciam instantaneamente. Com o próprio filho, não haveria exceção. "Gabriel, encerre imediatamente essa birra infantil. Você sequer conhece essas senhoras ainda." "Não desejo conhecer. Não quero uma mãe nova. Não se trata de desejar. Trata-se de necessidade. Esta residência necessita de uma presença feminina. Você necessita de uma mãe." "Eu já tive uma mãe." Gabriel bradou com uma fúria que até assustou o próprio pai. "Ela faleceu, lembra disso? Ou você já a apagou da memória?" A frase atravessou Ricardo como uma lâmina afiada. "Evidentemente jamais esqueci de sua mãe, mas a vida segue adiante, Gabriel." "Para você ela segue. Para mim ela congelou no dia em que ela partiu deste mundo." O menino começou a se afastar em direção aos fundos do jardim, onde a vegetação era mais densa. Ricardo segurou-lhe o braço com firmeza. "Você não vai a lugar nenhum. Permanecerá aqui e conhecerá essas mulheres." "Me solte!" Gabriel tentou se desvencilhar. "Você não pode me forçar a isso." "Posso e vou. Sou seu pai." Pai de mentira. Um pai verdadeiro jamais obrigaria o filho a selecionar uma mãe falsa. Ricardo sentiu como se tivesse recebido um golpe brutal no estômago. Gabriel conseguiu se libertar e saiu em disparada para os fundos do jardim, sumindo entre a vegetação. Naquele exato instante, Ricardo ouviu o ruído de automóveis chegando. Eram elas, as 5 candidatas, e Gabriel havia desaparecido. Helena Santos estava realizando a limpeza dos vidros da sala quando testemunhou aquele desfile de veículos luxuosos estacionando em frente à propriedade. BMW negra, Mercedes branca, Audi prateada. Assemelhava-se a um desfile de revista de luxo. "Helena Carmen." A governanta surgiu apressadamente. "O patrão mandou um aviso. Hoje você deve permanecer exclusivamente na área de serviço, sem aparecer nos cômodos principais, sem circular pela casa." "Qual o motivo? Que tipo de visita é essa?" Carmen reduziu o tom de voz. "Ele trouxe algumas mulheres para o Gabriel conhecer. Está em busca de uma nova esposa." Helena sentiu o coração comprimir. Em 6 meses trabalhando naquela propriedade, havia desenvolvido um forte apego àquele garoto melancólico,
que vivia extraviado numa mansão repleta de habitantes, porém desprovida de afeto verdadeiro. Gabriel sempre a procurava nos momentos em que o pai estava ausente, e Helena sempre encontrava maneiras de ouvir as histórias fantasiosas que ele inventava. E o Gabriel? Qual foi a reação dele? Péssima. Fugiu para o jardim e se recusa terminantemente a retornar. O patrão está em desespero. Helena olhou pela janela e avistou 5 mulheres descendendo dos carros. Todas excessivamente perfeitas para parecerem reais. Calçados de salto alto, vestimentas de grife, cabelos impecavelmente arrumados em salões de beleza. Assemelhavam-se a bonecas caríssimas. Coitado do Gabriel. Helena, não se envolva nessa situação. O patrão já está nervoso. Se descobrir que você mantém conversas com o menino, vai demiti-la no mesmo instante. Mas Helena não conseguia cessar de pensar no Gabriel. Onde ele estaria no jardim? Estaria em lágrimas? Estaria aterrorizado? Com apenas 9 anos, aquele garoto já havia vivenciado a perda da mãe. Agora pretendiam forçá-lo a selecionar uma substituta como se estivesse escolhendo um sabor de sorvete. Pela janela da cozinha, observou Ricardo recepcionando as 5 mulheres na entrada principal. Todas exibindo sorrisos, todas fazendo charme, todas com os olhos fixos na fortuna do viúvo mais próspero da cidade. Mas onde está o Gabriel, Carmen? Vou apenas dar uma olhadinha no jardim para verificar se as plantas foram devidamente regadas. Helena, não vá, não. Permaneça aqui dentro. Mas ela já estava atravessando a porta dos fundos. Alguma coisa dentro de seu peito dizia que Gabriel necessitava de auxílio. O jardim da mansão possuía dimensões gigantescas. Havia a área da piscina, um gramado imenso, e lá nos fundos, uma seção com árvores e uma pontezinha sobre um pequeno riacho. Foi exatamente lá que Helena encontrou Gabriel. O garoto estava encolhido sob a ponte, abraçando os joelhos com a cabeça enterrada nos braços. Não estava derramando lágrimas, mas Helena sentia a tristeza dele como se fosse uma nuvem densa e pesada no ar. Gabriel, você está bem, meu querido? Ele ergueu a cabeça sobressaltado. Quando percebeu que era Helena, relaxou ligeiramente. Tia Helena, eu não quero retornar para aquela casa. Helena acomodou-se ao lado dele na grama, sem se importar que iria manchar o uniforme. O que foi que aconteceu? Meu pai quer me obrigar a selecionar uma nova mãe entre 5 mulheres que nem conheço. A voz do garoto estava impregnada de uma tristeza que não correspondia à sua idade. Helena sentiu vontade de chorar junto com ele. E você não deseja uma nova mãe? Eu já tive uma mãe, tia Helena. O nome dela era Mariana e ela me amava genuinamente. Essas mulheres não nutrem amor por mim. Elas nem ao menos me conhecem. Como tem tanta certeza disso? Porque estão aqui interessadas no dinheiro do meu pai, não em mim. Minha mãe verdadeira me amou desde antes do meu nascimento. Me amou quando eu chorava, quando adoecia. Me amou incondicionalmente. Helena teve que conter as lágrimas. Com apenas 9 anos, Gabriel compreendia coisas que muitos adultos fingiam não enxergar. Seu pai provavelmente também está passando por sofrimento, Gabriel. Às vezes os adultos cometem erros quando estão com o coração machucado. Ele já se esqueceu da mamãe. Removeu todas as fotografias dela da casa. Agora quer me forçar a chamar uma desconhecida de mãe. Ele retirou todas as fotografias? Afirmou que havia chegado o momento de seguir adiante. Mas eu não quero seguir adiante sem a minha mãe. Helena segurou a mãozinha gelada de Gabriel. Posso te revelar um segredo, meu querido? Pode. Sua mãe não se foi verdadeiramente. Ela permanece aqui no seu coração, nas suas recordações, no jeito carinhoso que você é, exatamente como ela era. Gabriel fixou o olhar diretamente nos olhos dela. Tia Helena, todas as noites eu mantenho conversas com a mamãe antes de adormecer. Relato como foi meu dia. Questiono se ela está bem. E sabe o que ela me comunicou ontem? O quê? Que quando chegasse o momento de selecionar alguém para cuidar de mim, meu coração saberia. Não seria necessário o papai impor. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E seu coração está comunicando alguma coisa neste momento? Gabriel ficou observando-a por alguns instantes. Está comunicando que você é a única pessoa nesta residência que genuinamente gosta de mim. Naquele exato momento, a voz de Ricardo ecoou pelo jardim. Gabriel, onde você está? Apresente-se aqui imediatamente. O garoto se encolheu ainda mais.
Ele vai me forçar a escolher. Gabriel! A voz ficava progressivamente mais próxima e mais irritada. Helena tomou uma decisão que transformaria sua vida para sempre. Permaneça aqui. Vou ter uma conversa com seu pai. Não, tia Helena. Ele vai demiti-la. Não vai não. Não vou permitir que ninguém te cause sofrimento, Gabriel. É uma promessa. Helena levantou-se, sacudiu a terra do uniforme e foi ao encontro de Ricardo. Encontrou-o nas proximidades da piscina, com o rosto vermelho de fúria, com as 5 mulheres ao lado observando toda a situação. Senhor Ricardo. Helena, que diabos você está fazendo aqui? Ordenei que permanecesse na cozinha. O Gabriel está escondido no jardim. Ele não deseja conhecer essas senhoras. Onde ele está? Ricardo avançou um passo em sua direção, tentando intimidá-la. Ele está assustado, senhor. É uma criança de 9 anos que ainda sente muita falta da mãe. Uma das mulheres, uma morena usando vestido azul, soltou uma gargalhada. Que dramatização! É apenas manha de garoto mimado. Helena virou-se para a mulher com uma frieza que surpreendeu até ela mesma. A senhora possui filhos? Não possuo. Então não emita opiniões sobre o que não compreende. Ricardo ficou roxo de fúria. Helena, como você ousa falar dessa maneira com minhas convidadas? Apenas estou defendendo o Gabriel. Ele é uma criança que necessita de carinho, não de pressão. Ele precisa aprender que sou o pai e ele obedece. Ele necessita de amor, senhor Ricardo, não de obediência imposta à força. O silêncio no jardim tornou-se pesado. As 5 mulheres observavam a discussão com expressão de quem assistia a uma novela. Uma empregada estava confrontando o patrão milionário diante delas. Você está demitida. Ricardo pronunciou entre os dentes cerrados. Não! A voz de Gabriel cortou o ar. Todos se viraram. O garoto havia abandonado o esconderijo e vinha em disparada, o rosto avermelhado de tanto chorar. Não demita a tia Helena. Ela é a única que me compreende nesta casa. Gabriel parou diante de Helena e agarrou-se à saia do uniforme dela, exatamente como crianças pequenas fazem quando buscam proteção. Gabriel, apresente-se aqui imediatamente, Ricardo ordenou. Não vou. Vou permanecer com a tia Helena. Uma das mulheres, a morena de vestido vermelho, murmurou para as outras. Que situação embaraçosa. A criança é realmente mal educada. Gabriel ouviu e virou-se para ela com uma fúria que impressionou todos os presentes. A senhora não sabe absolutamente nada sobre mim. A senhora só está aqui porque deseja o dinheiro do meu pai. Gabriel! Ricardo bradou, mas o garoto continuou, apontando o dedo para Helena. Se é para eu escolher, já fiz minha escolha. Eu escolho a tia Helena para ser minha nova mãe. O jardim ficou mergulhado em silêncio mortal. As 5 candidatas ficaram boquiabertas. Ricardo empalideceu completamente. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E Gabriel continuou gritando com toda a potência dos pulmões. É ela que eu quero. Ela que se importa genuinamente comigo. Se vocês querem uma escolha, aqui está ela. Eu escolho a tia Helena. Você perdeu completamente a sanidade, Gabriel. Ricardo estava roxo de fúria incontrolável. As 5 mulheres continuavam ali paradas, boquiabertas, incapazes de acreditar que uma criança de 9 anos havia escolhido a empregada doméstica em detrimento delas. Não perdi sanidade nenhuma. Gabriel respondeu ainda agarrado firmemente na saia de Helena. Tenho plena consciência do que estou dizendo. A morena do vestido azul soltou uma risada nervosa. Ricardo, isso é claramente uma birra infantil. A criança está confusa. Confusa nada. Gabriel virou-se para ela com os olhos resplandecendo de fúria. A senhora é que não compreende absolutamente nada. Gabriel, você vai encerrar isso imediatamente, Ricardo berrou. Peça desculpas para as senhoras e apresente-se aqui comigo. Não vou pedir desculpas para quem não é merecedor. Helena tentou acalmar a situação. Gabriel, meu querido, você se cala. Ricardo explodiu para Helena. Você não pronuncia mais nenhuma palavra. Está demitida e ponto final. Não! Gabriel gritou tão intensamente que até os vizinhos devem ter escutado. Se ela partir, eu parto junto. A mulher do vestido amarelo murmurou para as outras. Que situação embaraçosa. Acredito que seja melhor irmos embora. Não, por favor. Ricardo tentou controlar a situação. O garoto está apenas nervoso. Vamos entrar, tomar um café, conversar com tranquilidade. Mas Gabriel não estava nem um pouco tranquilo. Ele soltou a saia de Helena e foi diretamente para a frente das 5 mulheres.
Vocês querem saber a razão pela qual não escolho nenhuma de vocês? Gabriel! Ricardo tentou interromper. Deixe o garoto falar, disse a mulher de vermelho, curiosa. Gabriel respirou profundamente. Porque vocês nem sabem meu nome corretamente. Vocês sabem qual comida eu aprecio? Sabem que tenho pesadelos todas as noites? Vocês só sabem que meu pai é rico. A loira do vestido verde cruzou os braços. Obviamente não sabemos essas coisas ainda. Acabamos de nos conhecer. Pois é. Vocês querem se casar com meu pai sem nem ao menos me conhecer. E a tia Helena me conhece há 6 meses. Ela sabe que eu aprecio empilhar pedrinhas. Sabe que tenho medo do escuro. Sabe que converso com a minha mãe todas as noites. Helena sentiu o peito comprimir. Aquele garoto estava defendendo ela com todas as suas forças. Isso é absurdo, a morena do azul pronunciou. Uma empregada não possui capacidade para educar uma criança de família abastada. Ela nem possui estudo adequado. E vocês possuem coração? Gabriel rebateu. Porque estudo eu posso adquirir em qualquer lugar, mas coração bondoso como o da tia Helena é difícil de encontrar. A mulher ficou sem resposta. Ricardo estava perdendo completamente o controle da situação. Chega, Gabriel. Para o seu quarto imediatamente. Helena, pegue suas coisas e abandone minha casa. Pai, você não me escuta? Gabriel bradou com lágrimas descendo pelo rosto. Você nunca me escuta. A mamãe me escutava. Sua mãe faleceu, Gabriel. Ela não retorna mais. Tenho consciência de que ela faleceu. O garoto berrou. Mas isso não significa que tenho que aceitar qualquer uma no lugar dela. O jardim ficou mergulhado em silêncio. Todos estavam em choque com a explosão emocional de Gabriel. A mulher do vestido vermelho pigarreou. Ricardo, acredito que o garoto necessita de acompanhamento psicológico. Isso não é normal. Normal é ter uma mãe, Gabriel gritou para ela. A senhora possui filhos? Não possuo. Então não pronuncie opiniões sobre o que não sabe. Ricardo agarrou Gabriel pelo braço. Você vai cessar de ser mal educado neste instante. Ai, você está me causando dor. Helena deu um passo à frente sem pensar. Senhor Ricardo, ele é apenas uma criança. E você é apenas uma empregada. Uma empregada que claramente ultrapassou os limites com meu filho. Eu apenas... Você apenas o quê? Encheu a cabeça dele com ideias malucas? Fez ele se apegar em você para causar essa confusão. Helena empalideceu. Senhor, eu jamais faria tal coisa. Mentira! Ricardo explodiu. Durante 6 meses você manipulou meu filho. Aproveitou que ele é uma criança carente para virar a cabeça dele. Isso não corresponde à verdade. Gabriel conseguiu se libertar do pai. Pare de gritar com ela. A tia Helena nunca fez nada de errado. Fez sim. Ela se aproveitou de você. Ela me auxiliou. Gabriel estava soluçando. Quando tinha pesadelo, ela vinha conversar comigo. Quando estava triste, ela me escutava. Onde você estava, pai? Onde você estava? A pergunta ecoou pelo jardim como um disparo. Ricardo ficou sem resposta. As 5 mulheres se entreolharam, claramente desconfortáveis. A loira do amarelo pronunciou baixinho para as outras. Essa situação está excessivamente pesada. Vamos embora. Não! Ricardo se desesperou. Vocês não podem partir. Eu resolvo essa situação. Mas elas já estavam caminhando para os carros, murmurando entre si. Em 5 minutos, os 3 carros de luxo desapareceram pelo portão. Ricardo ficou parado no centro do jardim, observando sua chance de resolver a vida desaparecer. Quando se virou, estava com uma fúria que Gabriel nunca havia testemunhado. Pronto! Você conseguiu! Mandou todas embora! Eu não mandei ninguém. Elas partiram por vontade própria. Partiram por sua culpa, por causa dessa confusão que você gerou. Helena tentou pronunciar algo. Sim, Ricardo. Você não pronuncia mais nada, ele berrou para ela. Pegue suas coisas neste instante e abandone minha casa. Não quero visualizá-la aqui nunca mais. Não! Gabriel se lançou na frente de Helena. Ela não vai. Vai sim. E você vai para o seu quarto e não sai mais de lá. Eu não vou! Ricardo agarrou Gabriel pelo braço e começou a arrastá-lo para dentro da casa. O garoto se debatia chorando, gritando, pedindo socorro. Retire a mão de mim, eu quero a tia Helena. Esqueça essa mulher, ela manipulou você. Helena estava paralisada, sem saber como agir. Desejava auxiliar Gabriel, mas se interferisse ia piorar tudo. Sim, Ricardo! Uma voz gritou do portão.
Todos se viraram. Era Carmen, a governanta, correndo em direção a eles. O que está acontecendo aqui? Estou ouvindo gritos lá da cozinha. Carmen, leve essa mulher para coletar as coisas dela. Quero ela fora da minha casa em 10 minutos. Carmen olhou para Helena, depois para Gabriel se debatendo nos braços do pai, depois para Ricardo transtornado de fúria. Senhor, o que a Helena fez? Ela envenenou a mente do meu filho, fez ele se apegar nela para causar confusão. Isso não corresponde à verdade, Carmen. Helena finalmente conseguiu pronunciar. Eu apenas cuidei do Gabriel quando ele necessitava. Mentira! Ricardo berrou. Gabriel aproveitou a distração e conseguiu se libertar. Correu para Helena e agarrou-a pela cintura. Tia Helena, não me abandone, por favor. Helena abraçou o garoto, sentindo-o tremer de soluços. Gabriel, promete que não vai embora. Ricardo avançou para separar os dois, mas Carmen se posicionou no meio. Senhor Ricardo, se acalme. Observe o estado da criança. Gabriel estava tendo uma crise. Chorava incessantemente. Tremia. Não conseguia respirar adequadamente. Eu não consigo respirar. Ele conseguiu pronunciar entre os soluços. Helena se ajoelhou na altura dele. Gabriel, respire comigo. Devagar. Inspira. Expira. Não consigo. Carmen ficou preocupada. Senhor, ele está tendo uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade? Ele tem 9 anos. Crianças também têm, senhor. Principalmente crianças que vivenciaram perdas. Ricardo olhou para o filho se descontrolando nos braços de Helena e pela primeira vez sentiu medo verdadeiro. Gabriel estava roxo de tanto chorar, suando frio, tremendo. Gabriel! Ele tentou se aproximar. Não! O garoto gritou. Você vai mandá-la embora. Filho, você não se importa comigo, só se importa com o trabalho. A acusação atingiu Ricardo em cheio, mas ele estava com muito orgulho ferido para admitir. Carmen, chame um médico, ele ordenou. Não necessita de médico, Helena disse suavemente, ainda abraçando Gabriel. Ele apenas precisa se acalmar. Gabriel, escute a tia Helena. Você está seguro. Ninguém vai te causar sofrimento. Aos poucos, Gabriel parou de tremer. A respiração voltou ao normal, mas ele não soltava a Helena. Pronto, meu querido. Passou. Helena murmurou. Ricardo observou a cena. Em 6 meses, nunca havia testemunhado o filho ter uma crise daquelas. E nunca havia testemunhado Helena conseguir acalmá-lo daquele jeito. Mas o orgulho ferido falou mais alto. Carmen, leve a Helena para coletar as coisas. Quero ela fora daqui em 1 hora. Gabriel levantou a cabeça dos braços de Helena. Se ela partir, eu parto junto. Você não vai a lugar nenhum. Você permanece aqui. Então eu fujo. Se fugir, aciono a polícia. Gabriel olhou para o pai com uma tristeza que partiu o coração de Helena. Você me odeia mesmo, não é, pai? Eu não te odeio. Odeia sim. Desde que a mamãe faleceu, você me odeia. Por isso trabalha o tempo todo. Por isso quer me entregar para qualquer mulher cuidar. Por isso remove as fotos da mamãe de casa. Ricardo ficou sem palavras. Gabriel se virou para Helena. Tia Helena, muito obrigado por ter cuidado de mim. Jamais vou esquecer. E saiu caminhando para dentro da casa devagar, como um idoso cansado. Helena ficou ali no jardim com o coração despedaçado, observando aquele garoto de 9 anos carregar uma dor que não cabia no peito pequeno dele. Carmen, Ricardo disse com a voz rouca. Auxilie ela a arrumar as coisas. E entrou para casa, deixando Helena sozinha no jardim, onde 1 hora atrás tinha sido escolhida por Gabriel para ser a mãe dele. Agora estava demitida, desprezada, e perdendo para sempre o garoto que tinha aprendido a amar como filho. 3 dias se passaram desde que Helena foi embora. 3 dias que pareceram 3 anos para Gabriel. O garoto não abandonava o quarto, não conversava com ninguém, mal tocava na comida. Carmen subia com as refeições e descia com os pratos intocados. Senhor Ricardo, ela tentou conversar no 2º dia. O Gabriel não está se alimentando. Ele se alimenta quando tiver fome, Ricardo respondeu sem erguer os olhos do computador. Faz 2 dias que ele não pronuncia uma palavra. Vai passar, é birra. Mas Carmen sabia que não era birra. O garoto estava definhando, consumindo-se de tristeza, e Ricardo estava fingindo não ver. Na manhã do 3º dia, o telefone tocou. Era Verônica Aguiar, a morena do vestido azul. Ricardo, meu querido, como você está? Ah, oi, Verônica. Estou bem. Estive refletindo muito sobre o que aconteceu na sua casa.
Que situação terrível você vivenciou, não é mesmo? Ricardo suspirou. Foi constrangedora mesmo. Me desculpe por isso. Imagine, querido, a culpa não foi sua. Foi daquela empregada manipuladora. Como assim? Ora, Ricardo, está evidente que ela planejou tudo. 6 meses enchendo a mente da criança, se fazendo de coitadinha, conquistando a confiança do garoto. Tudo calculado. Ricardo parou de digitar. Você acredita nisso? Tenho absoluta certeza. Mulher pobre visualiza um homem rico, viúvo, com filho pequeno, já identifica a oportunidade que tem pela frente. Aposto que ela estava mirando em você desde o primeiro dia. Ela sempre foi muito dedicada ao trabalho. Evidentemente que era. Fazia parte do plano. Ricardo, você é um homem inteligente nos negócios, mas às vezes é ingênuo demais com pessoas. As palavras de Verônica fizeram sentido na mente confusa de Ricardo. Talvez ela tivesse razão. Talvez Helena realmente tivesse manipulado Gabriel. Sabe o que eu acredito? Verônica continuou. Você deveria conceder uma segunda chance para nós. Sem aquela mulher causando confusão, tenho certeza de que o Gabriel vai nos aceitar melhor. Não sei, Verônica. Ele ficou muito alterado. Por isso mesmo. A mente da criança foi envenenada. Necessita de tempo para se limpar. Que tal eu e as meninas retornarmos lá no fim de semana sem pressão, apenas para conversar? Ricardo hesitou. Ele não está conversando com ninguém há 3 dias. Exato. Está sentindo falta da manipulação. Quando perceber que aquela mulher não retorna mais, vai necessitar de alguém para ocupar o vazio. Aí entramos nós. Fazia sentido. Pelo menos na mente de Ricardo fazia. Está bem. Podem vir sábado à tarde. Perfeito, querido. E Ricardo? Sim? Dessa vez seja mais firme com o Gabriel. Criança necessita de limites. Se ele fizer birra, você mostra quem comanda. Quando desligou, Ricardo se sentiu mais confiante. Talvez Verônica estivesse correta. Talvez Helena realmente tivesse manipulado Gabriel. E agora ele necessitava corrigir a situação. Enquanto isso, no quartinho de empregada que alugara numa pensão barata, Helena não conseguia cessar de pensar em Gabriel. Como ele estava? Estava se alimentando? Estava tendo pesadelos? Quem o consolava quando acordava chorando? Tentou ligar para Carmen algumas vezes, mas o telefone da casa não atendia. Ou Ricardo havia proibido as funcionárias de conversarem com ela. Na quinta-feira à noite, quando estava retornando do supermercado, visualizou Carmen na parada de ônibus. Carmen! Ela correu na direção da governanta. Helena, que susto! Carmen olhou para os lados nervosa. Não posso conversar com você. Se o patrão descobrir... Como está o Gabriel? Carmen baixou a voz. Mal, muito mal. Não se alimenta, não conversa, não abandona o quarto. Está definhando. Helena sentiu o coração comprimir. E o Sen? Ricardo. Finge que não visualiza. Afirma que é birra, mas eu sei que não é. Helena, o garoto está sofrendo genuinamente. Preciso fazer alguma coisa. Não pode. Ele proibiu você de se aproximar da casa. Se descobrir que você veio aqui, me demite também. O ônibus de Carmen chegou. Ela subiu rapidamente, mas antes gritou pela janela. As mulheres retornam sábado. Helena ficou paralisada na calçada, processando a informação. As 5 candidatas iam retornar e Gabriel estava debilitado, sem forças para se defender. Ia ser um massacre. Sábado chegou. As 5 mulheres apareceram na casa de Ricardo pontualmente às 3 da tarde. Dessa vez vieram mais preparadas. Tinham conversado entre elas durante a semana e elaborado uma estratégia. Ricardo, meu querido, Verônica disse quando chegaram. Trouxemos presentes para o Gabriel para quebrar o gelo. Que excelente ideia! E conversamos muito sobre a situação. Compreendemos que a criança foi vítima de manipulação. Não vamos cobrar nada dele hoje. Ricardo as conduziu para a sala. Gabriel não havia descido. Carmen subiu para chamá-lo 3 vezes, até que finalmente apareceu no topo da escada. Helena ficaria chocada se visualizasse. Em 3 dias, o garoto havia emagrecido. Estava pálido, com olheiras profundas. Parecia enfermo. Gabriel, venha cá, filho. As tias vieram te fazer uma visita. O garoto desceu devagar, arrastando os pés. Sentou numa poltrona afastada, de cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Oi, Gabriel. Verônica pronunciou com voz excessivamente doce. Trouxemos presentes para você. Gabriel ergueu os olhos, mas não pronunciou nada. Olha só, a loira do vestido verde, que hoje usava azul, mostrou uma caixa grande. Um videogame novinho em folha. Gabriel olhou para a caixa sem demonstrar interesse. E eu trouxe isso.
A morena do vermelho, hoje de rosa, mostrou: uma bicicleta caríssima para você passear no quintal. E eu trouxe roupas lindas. A outra loira, de branco hoje, mostrou sacolas de grife. E eu trouxe livros educativos. A última, vestido lilás, empilhou livros na mesa. Gabriel olhou tudo sem pronunciar nada. Depois levantou e pronunciou a primeira coisa em 3 dias. Cadê a tia Helena? Silêncio na sala. Gabriel, Ricardo disse com a voz dura. Esqueça essa mulher. Ela não retorna mais. Por quê? Porque ela não era boa para você. Era sim. Não era. Ricardo explodiu. Ela manipulou você, fez você se apegar nela para causar confusão. Gabriel olhou para o pai com os olhos marejados. Isso não corresponde à verdade. É sim. E agora você vai conhecer adequadamente essas senhoras. Uma delas vai ser sua nova mãe. Não desejo nenhuma delas. Verônica se inclinou para Gabriel. Querido, sei que você está confuso. Aquela mulher fez você acreditar em mentiras sobre nós. Que mentiras? Que nós apenas desejamos o dinheiro do seu pai. Que nós não gostamos de você? Isso é mentira, Gabriel. Nós desejamos muito ser sua família. Gabriel olhou para ela com uma expressão que não combinava com seus 9 anos. Se vocês gostam tanto de mim, por que ninguém questionou como eu estou? A pergunta pegou todos desprevenidos. Como assim, querido? Faz 3 dias que não me alimento adequadamente. Faz 3 dias que não durmo. Vocês sabiam disso? As mulheres se entreolharam sem saber como responder. Vocês sabem que choro todas as noites, que tenho pesadelos com a minha mãe, que sinto falta dela todos os dias. Gabriel, Ricardo tentou interromper. Vocês sabem que a tia Helena era a única pessoa nesta casa que questionava como eu estava quando acordava triste? Que ela era a única que me escutava quando eu desejava falar da mamãe. As 5 mulheres ficaram desconfortáveis, não esperavam por aquela conversa. Gabriel, a loira de azul tentou. Nós podemos aprender a cuidar de você. Aprender? Gabriel levantou-se da poltrona. Vocês querem aprender a gostar de mim? A tia Helena não necessitou aprender. Ela gostava de mim desde o primeiro dia. Isso porque ela estava interessada no seu pai. Verônica disse sem pensar. Mentira! Gabriel gritou. A tia Helena nunca tentou conquistar meu pai. Ela apenas cuidava de mim quando eu necessitava. Ricardo levantou-se também. Gabriel, encerre isso. Não vou encerrar. Vocês mandaram a única pessoa que se importava comigo embora e agora querem que eu finja que gosto de vocês. A mulher de rosa levantou-se irritada. Olha, Ricardo, essa criança está impossível. Necessita de disciplina séria. Tem razão, Ricardo concordou. Gabriel, vá para o seu quarto agora. Vou mesmo e não desço mais. Gabriel subiu as escadas correndo. Momentos depois, todos ouviram a porta bater com força. Ricardo, Verônica disse, você necessita ser mais duro com ele. Criança não pode comandar na casa. Eu sei. Me desculpem por isso. Não se desculpe, a loira de azul pronunciou. A culpa é daquela empregada manipuladora, mas com tempo e firmeza você conserta isso. E enquanto isso, a de rosa sugeriu. Que tal você escolher uma de nós? Não necessita ser o Gabriel. Você é o pai. Você decide. Ricardo olhou para as 5 mulheres, todas belas, todas ricas, todas dispostas a se casar com ele. Era exatamente o que ele desejava 3 dias atrás. Então, por que se sentia tão vazio? Vou refletir, ele disse. Necessito de um tempo. Quando elas foram embora, Ricardo subiu para o quarto de Gabriel. Bateu na porta, mas não teve resposta. Girou a maçaneta, mas estava trancada. Gabriel, abra a porta. Silêncio. Gabriel. Nada. Ricardo ficou ali parado no corredor, percebendo pela primeira vez que talvez tivesse cometido um erro terrível, mas o orgulho não permitia que ele admitisse. Do outro lado da porta, Gabriel estava encolhido na cama, abraçando um urso de pelúcia que tinha recebido da mãe no último aniversário. Chorava baixinho para ninguém escutar. Mamãe, ele sussurrou para o urso. A tia Helena partiu. O papai mandou ela embora, e agora estou sozinho de novo. O urso não respondeu, mas Gabriel fingiu que sim. Eu sei que você não gosta que eu fique triste, mas não consigo parar. Eu gosto muito da tia Helena, e agora ela não pode mais cuidar de mim. Gabriel fechou os olhos e tentou adormecer, mas sabia que os pesadelos iam retornar, e dessa vez não havia ninguém para consolá-lo. Lá embaixo, Ricardo estava na biblioteca tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar.
As palavras de Gabriel ecoavam na mente dele. Vocês querem aprender a gostar de mim? Era uma pergunta simples, mas que mexeu com algo profundo dentro dele. Será que Helena realmente havia manipulado Gabriel? Ou será que ela realmente se importava com o garoto? E mais importante, será que ele, Ricardo, havia sido um péssimo pai esses 2 anos todos? Mas essas perguntas eram difíceis demais para responder. Era mais fácil culpar Helena por tudo e seguir adiante com o plano original. Afinal, ele era um homem de negócios. E nos negócios, quando você toma uma decisão, não volta atrás, mesmo que essa decisão esteja destruindo seu próprio filho. Uma semana depois da visita das 5 mulheres, Gabriel estava pior, muito pior. Carmen subiu para levar o café da manhã e encontrou o garoto desmaiado no banheiro. "Senhor Ricardo!" Ela gritou desesperada. "Venha aqui rapidamente!" Ricardo largou tudo e subiu correndo. Quando visualizou Gabriel no chão, pálido, desacordado, sentiu o mundo girar. "O que aconteceu?" "Não sei. Vim trazer o café e encontrei ele assim." Ricardo pegou o filho no colo. Gabriel estava excessivamente leve, excessivamente quente. "Chame o médico imediatamente." Dr. Henrique chegou em 20 minutos e examinou Gabriel na própria cama. O garoto havia despertado, mas estava fraco, apático, sem vontade de pronunciar palavra. "Ricardo, necessito conversar com você." O médico disse depois de examinar a criança. Desceram para a biblioteca. "O que ele tem, doutor?" "Fisicamente, desnutrição, desidratação, exaustão. Mas o problema não é físico, Ricardo." "Como assim?" "Seu filho está com depressão infantil, severa. Ele está se deixando morrer de tristeza." Ricardo sentiu um golpe no estômago. "Depressão. Ele tem 9 anos. Crianças também ficam deprimidas, especialmente quando vivenciam perdas significativas. Mas a mãe dele faleceu há 2 anos. Não estou me referindo apenas à mãe. Estou me referindo a perdas recentes. Carmen me relatou que vocês tiveram uma empregada que cuidava muito bem dele." Ricardo ficou tenso. "Helena. Mas ela foi embora porque estava manipulando o garoto." Dr. Henrique o encarou sério. "Ricardo, conheço você desde que Gabriel nasceu. Posso pronunciar a verdade?" "Certamente. Essa mulher estava manipulando a criança ou você não conseguiu aceitar que alguém conseguia cuidar do seu filho melhor que você?" A pergunta atingiu Ricardo como um tiro. "Como assim?" "Em 2 anos, quantas vezes você subiu no quarto do Gabriel quando ele estava chorando?" "Eu trabalho muito, doutor." Carmen me relatou que essa Helena subia toda vez, que ela conhecia os pesadelos dele, as manias dele, os medos dele. Isso é manipulação ou cuidado? Ricardo ficou em silêncio. "E outra coisa, Carmen disse que as 5 candidatas à esposa retornaram aqui. Como Gabriel reagiu?" "Mal. Disse que não desejava nenhuma delas." "E você considerou que era birra?" "Considerei." Dr. Henrique balançou a cabeça. "Ricardo, seu filho está morrendo de tristeza. Literalmente morrendo. Se não fizer alguma coisa rapidamente, pode ter complicações sérias." "Que tipo de complicações?" "Hospitalização, sonda para alimentação, acompanhamento psiquiátrico intensivo." Ricardo empalideceu. "É tão grave assim?" "É. E a solução não é medicamento. A solução é devolver para essa criança o que ela mais necessita." "O que ela mais necessita?" "Alguém que realmente se importe com ela. Não por dinheiro, não por interesse, por amor." Quando o médico foi embora, Ricardo ficou sozinho na biblioteca, processando tudo o que havia ouvido. Subiu para visualizar Gabriel, que estava dormindo, mas mesmo dormindo parecia estar sofrendo. Nesse momento, o telefone tocou. Era Verônica. "Ricardo, meu querido, como você está?" "Não muito bem, Verônica. Aconteceu alguma coisa?" "Gabriel desmaiou hoje de manhã. Médico disse que é depressão." "Ai, meu Deus, coitadinho. Eu e as meninas estávamos conversando sobre vocês. Desejamos auxiliar." "Como?" "Pensamos numa coisa. Que tal se uma de nós vier morar aí por uns dias? Para cuidar do Gabriel, fazer ele se acostumar com nossa presença." Ricardo hesitou. "Não sei se é boa ideia." "Ricardo, a criança necessita de uma figura materna e nós estamos aqui disponíveis, desejando auxiliar. É só escolher uma de nós. Deixe-me refletir." "Não reflita. Eu vou aí hoje à noite. Vou cuidar do Gabriel até ele melhorar."
e desligou antes de Ricardo poder protestar. Às 8 da noite, Verônica chegou com 2 malas. Vim para permanecer alguns dias. Onde fica o quarto de hóspedes? Carmen mostrou o quarto e auxiliou com as malas. Mas estava preocupada. Conhecia Gabriel há anos e sabia que a presença de Verônica só ia piorar tudo. Sem Harry e Ricardo, ela tentou conversar. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Carmen, Gabriel necessita de uma mãe. Verônica se ofereceu para auxiliar. Mas Gabriel não gosta dela. Vai ter que gostar. Não tem outra opção. Verônica desceu para o jantar como se já fosse proprietária da casa. Usava um vestido de seda caro e estava claramente fazendo charme para Ricardo. Gabriel não vai jantar conosco? Ela questionou. Ele está sem apetite há dias, Ricardo explicou. Deixe comigo, vou subir lá e conversar com ele. Verônica, ele está muito debilitado. Por isso mesmo necessita de firmeza. Criança não pode comandar na casa. Verônica subiu para o quarto de Gabriel contra a vontade de Ricardo. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Gabriel estava na cama, abraçado com o urso de pelúcia, olhando para o teto. Oi, Gabriel. Vim fazer uma visita para você. O garoto olhou para ela sem pronunciar nada. Soube que você não está se alimentando adequadamente. Isso não pode prosseguir, viu? Silêncio. Gabriel, estou conversando com você. É falta de educação não responder quando um adulto conversa. Eu não solicitei que a senhora subisse aqui, Gabriel disse baixinho. Não importa. Vim porque me importo com você. Gabriel olhou para ela com uma expressão cansada. A senhora não se importa comigo. Certamente me importo. Por quê? A pergunta pegou Verônica desprevenida. Como assim? Por quê? Por que a senhora se importa comigo? O que a senhora sabe sobre mim? Sei que você é um garoto inteligente. Isso qualquer um visualiza. Que mais? Verônica ficou sem resposta. Gabriel continuou. A senhora sabe qual cor eu mais aprecio? Sabe qual comida eu não como de jeito nenhum? Sabe por que tenho pesadelos? Sabe como era a voz da minha mãe? Gabriel, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. A tia Helena sabia tudo isso. Em uma semana de trabalho aqui, ela já sabia. Esqueça essa mulher. Ela não era boa para você. Gabriel sentou-se na cama, irritado pela primeira vez em dias. Como a senhora pode pronunciar que ela não era boa se a senhora nem a conhecia? Eu conheço o tipo dela. Mulher pobre que se aproveita de família rica. A tia Helena nunca se aproveitou de nada. Ela cuidava de mim porque gostava. Gostava do dinheiro do seu pai. Gabriel ficou de pé, tremendo de fúria. A senhora é mentirosa. Gabriel. Verônica levantou-se também. Não pronuncie assim comigo. Vou pronunciar sim. A senhora não conhece a tia Helena. Ela é boa. A senhora é que apenas deseja o dinheiro do meu pai. Você é um garoto mal educado e mimado. E a senhora é uma falsa. Verônica, sem se controlar, deu um tapa na face de Gabriel. O estalo ecoou pelo quarto. Gabriel ficou em choque com a mão na bochecha avermelhada, os olhos repletos de lágrimas de humilhação e dor. A senhora bateu em mim? Ele sussurrou. Verônica percebeu o que havia feito e tentou consertar. Gabriel, me desculpe, não desejei. Você me irritou e eu... Mas Gabriel já estava correndo para fora do quarto aos gritos. Papai, papai! Ricardo estava terminando o jantar quando ouviu o filho gritando. Gabriel desceu as escadas correndo e se lançou nos braços dele, soluçando. O que aconteceu? Ela me bateu, pai. A mulher me bateu. Ricardo olhou para Verônica, que havia descido atrás de Gabriel com expressão de culpada. Verônica, isso é verdade? Ricardo, foi sem querer. O garoto me desrespeitou, disse coisas horríveis. Você bateu no meu filho? Foi só um tapinha. Ele estava sendo mal educado. Ricardo sentiu uma fúria que nunca havia sentido na vida. Como você tem coragem de bater na minha criança? Ricardo, calma, calma. Você bateu no Gabriel. Gabriel estava grudado no pai, chorando, com a marca da mão ainda avermelhada no rosto. Abandone minha casa, Ricardo disse com uma frieza que assustou até ele mesmo. Como? Abandone minha casa neste instante. Ricardo, vamos conversar. Não tem conversa. Pegue suas coisas e saia. Verônica tentou argumentar. Mas Ricardo estava fora de si. Em 15 minutos, ela estava na rua com as malas, chamando um táxi. Quando ficaram sozinhos, Ricardo levou Gabriel para a sala e examinou o rosto dele. Dói muito? Gabriel balançou a cabeça que não, mas continuou chorando. Por que ela te bateu? Porque eu defendi a tia Helena.
Ricardo sentiu um aperto no peito. Defendeu. Como? Ela disse que a tia Helena apenas desejava dinheiro. Eu disse que era mentira. Aí ela ficou irritada e me bateu. Gabriel, você tem certeza de que Helena se importava realmente com você? O garoto olhou para o pai com os olhos avermelhados de tanto chorar. Tenho, pai. Ela era a única pessoa que questionava se eu estava bem. A única que me escutava quando desejava falar da mamãe. Por que você nunca me relatou essas coisas? Porque você nunca tinha tempo para escutar. A resposta doeu mais que qualquer tapa. Ricardo abraçou o filho e, pela primeira vez em 2 anos, realmente prestou atenção no que Gabriel estava dizendo. Filho, me perdoe. Eu fui um péssimo pai. Você não é péssimo, pai. Você apenas esqueceu como cuidar de mim depois que a mamãe partiu. E agora? O que a gente faz? Gabriel olhou para ele com esperança pela primeira vez em semanas. A gente traz a tia Helena de volta. Ricardo ficou em silêncio. Seu orgulho gritava que não, que Helena era apenas uma empregada. Mas olhando para o filho machucado, desnutrido, deprimido, percebeu que talvez o orgulho não fosse mais importante que a felicidade de Gabriel. Onde ela está morando agora? Não sei, mas a Carmen deve saber. Ricardo chamou Carmen, que estava na cozinha, fingindo que não havia escutado toda a confusão. Carmen, você sabe onde Helena está? Carmen hesitou. Sei, senhor. Ela está numa pensão no centro da cidade. Você tem o endereço? Tenho. Por quê? Ricardo olhou para Gabriel, que o observava com os olhos repletos de esperança. Porque amanhã de manhã vou buscá-la. Gabriel sorriu pela primeira vez em 2 semanas. E naquele sorriso, Ricardo viu que tinha tomado a decisão mais importante da sua vida. Não por orgulho, não por conveniência, mas por amor ao filho. Ricardo não conseguiu dormir a noite inteira. Permaneceu sentado na poltrona do quarto de Gabriel, observando o filho adormecer. Pela primeira vez em 2 anos, realmente contemplou aquele garoto. Visualizou como estava magro, pálido, como parecia frágil demais para sua idade. Como ele havia conseguido ser tão cego? Gabriel mexeu-se na cama e murmurou. Tia Helena, não vá embora. Estava sonhando ou tendo um pesadelo. Ricardo aproximou-se e tocou a testa do filho. Estava quente, suada. O garoto abriu os olhos assustado. Pai? Estou aqui, filho. Você estava sonhando. Gabriel sentou-se na cama, ainda confuso. Sonhei que a tia Helena retornava, mas aí ela ia embora novamente. Gabriel, olhe para mim. O garoto olhou. Vou buscar Helena hoje de manhã. Vou solicitar desculpas para ela e vou pedir para ela retornar. Gabriel arregalou os olhos. Sério, pai? Sério. Mas necessito que você me auxilie numa coisa. No quê? Necessito compreender o que fiz de errado. Necessito que você me relate como foi viver aqui depois que sua mãe partiu. Gabriel ficou quieto por alguns instantes, como se estivesse organizando os pensamentos. Depois começou a pronunciar. Quando a mamãe faleceu, você desapareceu, pai. Como assim desapareceu? Eu estava trabalhando. Você estava fugindo. Fugindo de mim. Fugindo das recordações. Fugindo de tudo. Ricardo sentiu como se tivesse recebido um soco no peito. Nos primeiros meses, eu chorava todas as noites. Sabe quem vinha me consolar? Carmen. Você nunca subiu aqui uma única vez. Gabriel. Deixe-me terminar, pai. Quando eu fazia aniversário, quem organizava a festinha? Carmen. Quando eu ficava enfermo, quem permanecia comigo? Carmen. Quando tinha pesadelos, quem me acalmava? Ninguém. Eu ficava sozinho até passar. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. Aí chegou a tia Helena. Na primeira semana, ela percebeu que eu acordava chorando. Sabe o que ela fez? O quê? Questionou se eu desejava conversar. Simples assim. Ninguém nunca havia questionado isso antes. E você conversou? Conversei. Relatei que sentia falta da mamãe, que tinha medo de que você fosse embora também, que me sentia sozinho numa casa repleta de gente. Ricardo tinha os olhos repletos de lágrimas. Por que você nunca me relatou isso? Porque toda vez que tentava falar da mamãe, você mudava de assunto. Toda vez que chorava, você mandava eu ser forte. Toda vez que necessitava de você, você estava trabalhando. Filho? A tia Helena não fazia isso.
Ela permitia que eu chorasse quanto desejasse. Permitia que eu relatasse histórias da mamãe. E sabe o que ela disse que mais me auxiliou? O quê? Que sentir saudade não era fraqueza. Que chorar por quem amamos era normal. Que a mamãe ficaria orgulhosa de visualizar como eu a amava. Ricardo desabou a chorar. 2 anos de culpa, de dor reprimida, de péssimas decisões saíram numa torrente de lágrimas. Me perdoe, Gabriel. Me perdoe por ter sido um pai tão ruim. Gabriel aproximou-se e abraçou o pai. Você não é ruim, pai. Você apenas estava com dor igual eu. Mas agora podemos nos auxiliar. Como? Você cessa de fugir de mim e eu cesso de ter medo de conversar com você. Ricardo abraçou o filho como não fazia há 2 anos. Ali naquele quarto, algo se curou entre eles. Não tudo, mas o suficiente para recomeçar. Pai, Gabriel disse depois de alguns minutos. Você acredita que a tia Helena vai me perdoar? Por que ela não perdoaria? Você não fez nada de errado. Mas ela deve estar magoada. Você a demitiu. Disse coisas feias para ela. Ricardo suspirou. Eu disse mesmo. Fui muito injusto. Então você necessita solicitar desculpas de verdade. Vou solicitar. E se ela não desejar retornar? Gabriel ficou triste. Aí teremos que aceitar. Mas pelo menos ela saberá que sentimos muito. Às 7 da manhã, Ricardo tomou banho, arrumou-se e solicitou para Carmen preparar um café da manhã especial. Desejava levar alguma coisa para Helena como um gesto de paz. Carmen, você acredita que ela vai me perdoar? Ele questionou enquanto a governanta preparava uma cesta com pães, bolos e café. Depende de como o senhor for conversar com ela. Carmen respondeu. Helena é uma boa pessoa, mas ela possui dignidade. Se o senhor for lá apenas para comandar, ela não vai aceitar. E se eu for para solicitar perdão? Aí talvez ela escute. Ricardo pegou a cesta e saiu para o carro. Gabriel desejava ir junto, mas estava fraco demais para sair de casa. Traga ela de volta, pai, por favor. Vou trazer, filho, é uma promessa. A pensão onde Helena estava residindo ficava numa parte antiga do centro da cidade. Um prédio simples, meio descascado, muito diferente da mansão dos Almeida. Ricardo estacionou na frente e ficou parado alguns minutos, tentando encontrar coragem. Subiu para o 3º andar e bateu na porta do quarto 305. Quem é? A voz de Helena do outro lado da porta. Sou eu, Ricardo. Silêncio total. Helena, por favor, necessito conversar com você. A porta se abriu devagar. Helena apareceu vestindo um vestido simples, o cabelo solto, sem maquiagem. Mesmo assim estava bela, mas o que mais impressionou Ricardo foi a expressão dela. Não era fúria, não era mágoa, era uma tristeza profunda. O que o senhor deseja aqui? Ela questionou, mas sem abrir completamente a porta. Desejo solicitar perdão. Helena ficou surpresa. Em 6 meses de trabalho para Ricardo, nunca havia testemunhado ele solicitar perdão por nada. Perdão por quê? Por tudo. Por ter te demitido injustamente. Por ter acreditado que você estava manipulando Gabriel. Por ter tratado mal. Helena abriu a porta um pouco mais, mas não o convidou para entrar. E o que mudou? Por que o senhor está aqui agora? Ricardo respirou profundamente. Gabriel está enfermo, depressão infantil. O médico disse que ele está se deixando morrer de tristeza. Helena empalideceu. Depressão. Mas ele tem 9 anos. Pois é. E sabe o que mais o médico disse? Que a solução não é medicamento, é devolver para Gabriel o que ele mais necessita. Que é? Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. Alguém que realmente se importe com ele. Alguém como você. Helena baixou os olhos. Sim. Ricardo. E tem mais. Ontem à noite uma das candidatas bateu no Gabriel. Bateu? Helena ergueu a cabeça bruscamente. Como assim bateu? Deu um tapa na face dele porque ele te defendeu. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela bateu no Gabriel por causa de mim. Bateu. E foi nesse momento que percebi o quanto estava errado, o quanto fui cego, orgulhoso, estúpido. Helena abriu a porta completamente. Entre, vamos conversar. O quarto era pequeno, simples, mas limpo e organizado. Uma cama, uma cômoda, uma mesa pequena.
Ricardo sentiu-se mal visualizando Helena residindo daquele jeito, quando ela poderia estar na casa confortável que ele oferecia. Helena, necessito te relatar uma coisa. O quê? Gabriel me relatou tudo. Como você cuidava dele quando tinha pesadelos. Como você o escutava falar da mãe. Como você era a única pessoa que realmente prestava atenção nele. Helena sentou-se na cama, ainda processando a informação de que Gabriel estava enfermo. Eu sempre soube que ele era carente. Qualquer pessoa com um pouco de sensibilidade perceberia. Mas eu não percebi. Porque o senhor estava sofrendo também. A morte da esposa mexeu com o senhor de um jeito que o senhor nunca conseguiu processar adequadamente. Ricardo ficou surpreso com a compreensão dela. Como você sabe? Porque já vivenciei isso. Já perdi alguém importante e sei como a dor pode deixar a gente cego para tudo ao redor. E mesmo assim você cuidou do Gabriel. Porque ele necessitava. E por quê? Helena hesitou. Por que o quê? Porque me apeguei a ele de um jeito que não esperava. Em 6 meses, ele transformou-se como um filho para mim. Ricardo sentiu o coração comprimir. Helena, vim aqui te oferecer seu emprego de volta. Como empregada? Como o que você desejar ser. Empregada, governanta, babá, parte da família. O que você decidir. Helena ficou em silêncio, pensativa. Helena, o Gabriel está morrendo de saudade sua. Literalmente morrendo. Ontem ele desmaiou de fraqueza. Não se alimenta, não conversa, não abandona o quarto. Você é a única pessoa que pode salvá-lo. E o senhor mudou de ideia sobre mim? Ricardo baixou a cabeça envergonhado. Mudei. Percebi que você nunca desejou me manipular ou manipular Gabriel. Você simplesmente se importava com ele genuinamente. E as 5 candidatas? Todas dispensadas para sempre. Percebi que Gabriel tinha razão. Elas desejavam meu dinheiro, não minha família. Helena levantou-se e foi até a janela pequena do quarto. Ficou observando a rua movimentada lá embaixo. Senhor Ricardo, posso fazer algumas perguntas? Certamente. Se eu retornar, o senhor vai me respeitar como pessoa, não como empregada, mas como alguém que cuida do Gabriel porque gosta dele. Vou. Vai cessar de trabalhar tanto e passar mais tempo com seu filho? Vou. Já percebi que Gabriel necessita de mim tanto quanto necessita de você. E se no futuro o senhor conhecer outra mulher e desejar se casar, vai lembrar que Gabriel tem opinião sobre isso? Ricardo refletiu na pergunta. Vou. Aliás, Helena. Sim? Gabriel disse ontem que você é a única pessoa que ele deseja como mãe. E observando vocês dois juntos, percebi que vocês têm uma conexão real. Helena virou-se para ele. O que o senhor está querendo dizer? Ricardo ficou vermelho. Não havia planejado aquela conversa. Mas as palavras saíram sozinhas. Estou dizendo que talvez Gabriel tenha razão. Talvez você seja exatamente o que nossa família necessita. Senhor Ricardo. Não como empregada, Helena. Como parte da família de verdade. Helena ficou sem palavras. Não esperava por aquilo. Sei que parece loucura. Ricardo continuou. 2 dias atrás eu considerava que você era uma manipuladora. Hoje percebo que você pode ser a resposta para todos os nossos problemas. Que resposta? Gabriel necessita de uma mãe que o ame genuinamente. Eu necessito de alguém que me auxilie a ser um pai melhor. E você? Você necessita de uma família que te valorize. Helena sentou na cama novamente, sobrecarregada pela conversa. Isso é muito rápido, senhor. Ricardo. Muito confuso. Eu sei. Não estou solicitando uma resposta agora. Estou solicitando para você retornar, cuidar do Gabriel, nos conceder uma chance de mostrar que mudamos. E se não der certo? Se não der certo, você parte quando desejar, com todo o respeito e toda a compensação que merecer. Helena ficou em silêncio por longos minutos. Ricardo esperou ansioso. Está bem, ela disse finalmente. Vou retornar. Ricardo sentiu um alívio enorme. Sério? Sério. Mas não pelo senhor. Por causa do Gabriel. Se ele está enfermo, ele necessita de mim. É só isso que importa. Você aceita uma carona? Helena olhou ao redor do quarto simples, onde havia passado as 2 semanas mais tristes da vida. Aceito.
Deixe-me apenas pegar minhas coisas. Em 10 minutos estava com a mala pequena na mão, pronta para retornar para uma casa que nunca imaginou que fosse sentir tanta falta. Helena, Ricardo disse quando estavam descendo as escadas. Obrigado. Pelo quê? Por conceder uma segunda chance para nossa família. Sem ré, Ricardo, posso ser sincera? Certamente. Eu também senti muito a falta de vocês, principalmente do Gabriel. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Então vamos para casa cuidar dele. Vamos. E pela primeira vez, os dois saíram daquele prédio, não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que desejavam a mesma coisa: visualizar Gabriel feliz novamente. Gabriel estava na janela do quarto quando visualizou o carro do pai entrando na garagem. Seu coração disparou. Será que Helena estava junto ou Ricardo havia retornado sozinho com a notícia de que ela não desejou perdoar? Carmen subiu correndo. Gabriel, seu pai chegou. Ele trouxe a tia Helena? Não sei, meu querido. Vamos descer para visualizar. Gabriel desceu as escadas devagar, com as pernas bambas de nervoso e fraqueza. Parou no centro da sala e esperou. A porta da frente se abriu e Ricardo entrou sozinho. O coração de Gabriel despencou. Ela não desejou retornar. Ricardo sorriu. Que pressa é essa? Nem permitiu eu entrar adequadamente. Pai, por favor, ela estava junto ou não? Por que você não questiona para ela mesma? Nesse momento, Helena apareceu na porta com a mala na mão e um sorriso tímido no rosto. Tia Helena! Gabriel gritou e saiu correndo, lançando-se nos braços dela. Helena largou a mala e abraçou o garoto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os dois ficaram ali grudados, chorando, rindo, conversando ao mesmo tempo. Eu pensei que você não ia mais retornar. Gabriel soluçava. Eu também pensei isso, Helena admitiu. Mas não conseguia cessar de pensar em você. Você sentiu minha falta? Senti muita falta. Falta das suas histórias, falta das suas perguntas, falta de cuidar de você. Gabriel afastou-se um pouco para olhar para ela. Você está diferente. Diferente como? Mais triste. Eu te deixei triste? Helena sorriu através das lágrimas. Um pouquinho, mas agora estou feliz novamente. Carmen, que estava assistindo a cena da porta da cozinha, também estava chorando. Que bom que a senhora retornou, Helena. Esta casa estava morta sem a senhora. Ricardo observou a reunião em silêncio. Visualizando Gabriel nos braços de Helena, percebeu como havia sido idiota. A conexão entre os dois era real, pura, verdadeira. Como ele pôde considerar que aquilo era manipulação? Tia Helena, Gabriel disse ainda grudado nela. Você vai permanecer para sempre agora? Helena olhou para Ricardo, que assentiu encorajador. Vou permanecer o tempo que você desejar que eu permaneça. Então é para sempre, porque nunca vou desejar que você vá embora. Combinado. Gabriel finalmente soltou Helena e correu para o pai. Obrigado, pai. Obrigado por trazer ela de volta. Ricardo abraçou o filho. Não me agradeça. Eu que deveria ter feito isso antes. O importante é que agora somos uma família novamente. A palavra família ecoou pela sala. Ricardo e Helena se entreolharam, ambos pensando na conversa que haviam tido na pensão. Gabriel? Ricardo disse. A tia Helena acabou de chegar. Que tal permitir ela descansar um pouco? Não. Quero mostrar um monte de coisa para ela. Tia Helena, venha no meu quarto. Tenho que relatar tudo o que aconteceu. Helena riu. Está bem, mas só se você prometer que depois vai almoçar adequadamente. Prometo. Agora que você retornou, vou comer tudo. Os dois subiram juntos. Gabriel conversando sem parar, Helena escutando cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ricardo ficou na sala, observando-o subir. Carmen aproximou-se. Senhor Ricardo, o senhor fez a coisa certa. Espero que sim, Carmen. Fez. Esta casa transformou-se num cemitério depois que a Helena saiu. Agora já retornou a ter vida. Carmen, posso te questionar uma coisa? Certamente. Você acredita que Helena pode realmente se tornar parte desta família? Não como empregada, mas como mãe do Gabriel. Carmen sorriu. Senhor, ela já é mãe do Gabriel. Só falta oficializar. E como minha
Como minha esposa. Isso já é com o Senhor. Mas posso dizer uma coisa? Fale. Em 20 anos trabalhando aqui, nunca visualizei o Senhor tão humano quanto ficou hoje. Helena não vai fazer bem só para o Gabriel. Vai fazer bem para o Senhor também. No quarto de Gabriel, Helena estava escutando o relato detalhado de tudo o que aconteceu na ausência dela. E aí a mulher me bateu na face. Gabriel relatava indignado. Meu Deus, ela realmente te bateu? Bateu. Olha, ainda tem a marquinha. Gabriel mostrou a bochecha, onde ainda havia uma leve vermelhidão. Helena tocou o rosto dele com cuidado. Doeu muito? Doeu. Mas sabe o que doeu mais? O quê? Ela ter pronunciado mal de você. Disse que você apenas desejava o dinheiro do papai. E você me defendeu? Defendi. Disse que ela era mentirosa, que você gostava de mim genuinamente. Helena abraçou Gabriel novamente. Você é o garoto mais corajoso que conheço. Tia Helena, posso te relatar um segredo? Sempre pode. Quando você foi embora, conversei com a mamãe todas as noites. Conversou como? Gabriel pegou o urso de pelúcia que recebera da mãe. Eu conversava com ela através do ursinho. Relatava que estava triste, que sentia sua falta. E o que ela respondia? Ela disse que você ia retornar, que você gostava muito de mim e não ia me abandonar. Helena sentiu os olhos se encherem de água. Sua mamãe estava certa. Eu sei. Ela sempre sabe das coisas lá do céu. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Certamente. Como você se sentiria se eu não fosse mais só sua babá ou empregada da casa? Como assim? Helena escolheu as palavras com cuidado. Como você se sentiria se eu fizesse parte da família de verdade? Gabriel arregalou os olhos. Como esposa do papai. Helena corou. Tipo isso. Você vai casar com meu pai? Gabriel gritou de alegria. Não grite. Ainda não sabemos isso. Estou apenas questionando como você se sentiria. Gabriel ficou pensativo por alguns instantes. Tia Helena, posso ser muito sincero? Sempre. Desde que você chegou aqui, imagino como seria se você fosse minha mãe de verdade. Imagina como? Imagino você me dando boa noite todo dia, me levando na escola, cuidando de mim quando fico enfermo. Imagino a gente sendo uma família de verdade. E como você se sente imaginando isso? Gabriel sorriu o sorriso mais bonito que Helena já havia testemunhado. Feliz. Muito feliz. Então, se um dia isso acontecer... Quando acontecer, Gabriel corrigiu. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Helena abraçou o garoto emocionada. Você é muito especial, Gabriel. Você também é especial, tia Helena. Por isso escolhi você naquele dia no quintal. Você lembra disso? Lembro de tudo. Você estava com medo. Eu estava com medo. Mas meu coração sabia que você era a pessoa certa. Seu coração sabia? Sabia. Igual a mamãe sempre dizia. O coração nunca erra quando amamos alguém genuinamente. Helena ficou emocionada com a sabedoria daquela criança de 9 anos. Gabriel, agora que retornei, necessito que você me prometa uma coisa. O quê? Que você vai conversar comigo sempre que estiver triste ou com medo. Que você não vai guardar as coisas só para você. Prometo. E você promete que não vai embora novamente? Prometo. Aconteça o que acontecer. Sempre vou estar aqui para você. Mesmo se o papai brigar com você? Mesmo se o papai brigar comigo? Mesmo se aparecerem outras mulheres desejando casar com ele? Helena riu. Principalmente se aparecerem outras mulheres. Gabriel riu também. Tia Helena? Sim? Eu te amo. Era a primeira vez que Gabriel pronunciava essas palavras para Helena. Ela sentiu o coração explodir de emoção. Eu também te amo, Gabriel. Muito. Ama como se eu fosse seu filho? Amo como se você fosse meu filho de verdade. Gabriel ficou radiante. Então você já é minha mãe no coração. E você já é meu filho no coração. Os dois ficaram abraçados, selando um amor que havia nascido naturalmente e que nada no mundo conseguiria destruir. Lá embaixo, Ricardo estava na biblioteca quando ouviu risadas vindo do quarto de Gabriel. Era a primeira vez que ouvia o filho rir genuinamente em meses.
Subiu devagar e ficou parado na porta entreaberta, observando. Helena e Gabriel estavam na cama folheando um álbum de fotos. Esta aqui é a mamãe grávida de mim, Gabriel explicava. Que linda! Ela estava. Parece que estava muito feliz. Estava. O papai sempre relata que ela ficou felicíssima quando soube que eu estava vindo. E aqui quando você nasceu? Aqui somos nós três no hospital. Observe como o papai está sorrindo. Ricardo observou a cena e percebeu algo que nunca havia notado. Helena não estava tentando substituir Mariana. Ela estava honrando a memória dela, auxiliando Gabriel a manter viva a lembrança da mãe. Tia Helena, Gabriel disse. Quando você casar com o papai, você vai ser minha segunda mãe. A mamãe Mariana vai continuar sendo minha primeira mãe. Exatamente. Ninguém nunca vai ocupar o lugar da sua mamãe Mariana. Eu vou ser um amor novo, diferente. Igual o papai sempre pronuncia. O coração tem lugar para muito amor. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Helena estava ensinando para Gabriel algo que ele mesmo não havia conseguido aprender. Que amar novamente não significa esquecer quem partiu. Bateu na porta. Posso entrar? Papai, venha visualizar as fotos com a gente. Ricardo sentou-se na cama com os dois. Pela primeira vez em 2 anos conseguiu olhar para as fotos de Mariana sem sentir apenas dor. Observe esta foto, pai. Gabriel mostrou uma imagem de Mariana grávida. A tia Helena disse que a mamãe estava muito feliz aqui. Estava mesmo. Ela mal conseguia esperar para você nascer. E esta aqui do meu primeiro aniversário. Esta foi uma festa linda. Sua mãe fez questão de convidar todas as crianças da vizinhança. Helena observou pai e filho conversando sobre Mariana naturalmente, sem dor, sem culpa. Era exatamente isso que Gabriel necessitava. Papai, Gabriel disse depois de algum tempo. Posso te fazer uma pergunta? Certamente. Você gosta da tia Helena? Ricardo olhou para Helena, que ficou vermelha. Gosto muito dela, Gabriel. Gosta como amiga ou gosta como a mamãe? A pergunta direta de Gabriel deixou os dois adultos sem palavras. Gabriel, Helena começou. É uma pergunta importante, Gabriel insistiu. Porque se vocês gostam um do outro, podem namorar e depois casar, e aí vamos ser uma família completa. Ricardo e Helena se entreolharam. A simplicidade de Gabriel fazia tudo parecer mais fácil. Gabriel, Ricardo disse cuidadosamente. Essas coisas levam tempo. Quanto tempo? Não sei, depende de muita coisa. Gabriel ficou pensativo. Papai, posso dar minha opinião? Pode. Vocês dois já se gostam. Visualizo no jeito que vocês se olham, e já vivemos como família. Então, por que não oficializa logo? Helena riu da lógica simples do garoto. Não é tão simples assim, Gabriel. Por que não é? Porque seu pai e eu nos conhecemos há pouco tempo. 6 meses não é pouco tempo, e além disso, o que importa não é tempo. O que importa é se vocês se amam genuinamente. Ricardo ficou impressionado com a sabedoria do filho. E como você sabe se as pessoas se amam genuinamente? Fácil. Quando elas cuidam uma da outra, quando se preocupam, quando ficam felizes juntas, igual vocês fazem. Helena e Ricardo se olharam novamente. Gabriel não estava errado. Gabriel, Ricardo disse, que tal permitirmos as coisas acontecerem naturalmente? Está bem, mas eu já dou minha aprovação para o casamento. Os três riram juntos. Pela primeira vez em 2 anos, aquela casa conhecia uma felicidade genuína. Agora, Helena disse, que tal descermos para almoçar? Você prometeu que ia se alimentar adequadamente. Vou comer. Agora que minha família está completa, tenho fome novamente. Gabriel saltou da cama com uma energia que não demonstrava há semanas. Desceu correndo, gritando para Carmen que estava com fome. Helena e Ricardo ficaram sozinhos no quarto. Helena, Ricardo disse. Obrigado. Por quê? Por me devolver meu filho. E por me ensinar que é possível amar novamente sem trair quem partiu. Helena sorriu. Gabriel que me ensinou isso. Crianças possuem uma sabedoria que nós adultos perdemos. Helena, o que Gabriel disse ali sobre nos casarmos? É como você se sente em relação a isso? Helena respirou profundamente. Assustada, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. Por que assustada? Porque aconteceu muito rapidamente. Ontem eu era sua empregada demitida.
Hoje estou sendo tratada como futura esposa. E por que feliz? Porque me apaixonei por vocês dois. Por esta família. Ricardo aproximou-se dela. Helena, posso ser honesto? Certamente. Eu também me apaixonei. Não sei quando, não sei como, mas me apaixonei pela mulher que devolveu a felicidade para o meu filho e que me ensinou a ser pai novamente. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo, sei que é cedo, sei que é complicado, mas não consigo fingir que não sinto. E o que você sente? Que você é exatamente o que eu e Gabriel sempre necessitamos. Que você não chegou aqui por acaso. Que talvez a Mariana tenha enviado você para cuidar de nós. Helena ficou emocionada com as palavras dele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Gabriel escolheu você naquele dia no quintal, mas agora compreendo que meu coração também escolheu. Papai, tia Helena! A voz de Gabriel gritou lá de baixo. Cadê vocês? A comida está pronta! Os dois riram. Vamos, Helena disse. Seu filho está com fome. Nosso filho, Ricardo corrigiu. Helena sorriu. Nosso filho. Desceram juntos de mãos dadas pela primeira vez. Gabriel visualizou e começou a bater palmas. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Carmen apareceu da cozinha sorrindo. Que alegria! Esta casa necessitava de amor novamente. Durante o almoço, Gabriel não parava de conversar. Relatou para Helena sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para o aniversário que estava chegando. Tia Helena, você vai estar aqui no meu aniversário? Certamente vou. E você vai me auxiliar a organizar a festa? Se você desejar. Desejo. E papai, você também vai auxiliar? Ricardo sorriu. Vou sim, filho. Então vai ser a primeira festa que nós três vamos organizar juntos. Depois do almoço, Gabriel quis mostrar o quintal para Helena, como se ela nunca tivesse visualizado. Observe, tia Helena, foi aqui que te escolhi naquele dia. Foi mesmo? Você lembra exatamente onde foi? Gabriel correu para um ponto específico perto da piscina. Foi aqui. Eu estava aqui. Você estava ali. E eu apontei para você e disse que desejava você como minha mãe. Ricardo observou a cena. E você ainda deseja? Certamente desejo. Agora mais ainda. Helena ajoelhou-se na altura de Gabriel. Gabriel, se um dia eu realmente me tornar sua mãe oficial, você promete que sempre vai lembrar da mamãe Mariana? Prometo. Ela vai ser minha mãe do coração que está no céu, e você vai ser minha mãe do coração que está aqui comigo. E tem lugar no seu coração para as duas? Gabriel abriu os braços. Meu coração é gigante. Tem lugar para todo mundo que amo. Ricardo abraçou Helena por trás. Então está decidido? O que está decidido? Gabriel questionou curioso. Ricardo olhou para Helena, que assentiu sorrindo. Que em breve vamos oficializar nossa família. Sério? Gabriel gritou e saiu correndo pelo quintal. Carmen! Carmen! O papai vai casar com a tia Helena. Carmen apareceu na porta da cozinha rindo. Que bom, menino! Que bom! Gabriel retornou correndo e abraçou os dois ao mesmo tempo. Agora sim, agora somos uma família completa de verdade. Ricardo olhou para o céu azul da tarde. Mariana, nossa família está completa novamente. Obrigado por ter enviado Helena para nós. Helena olhou para cima também. Obrigada, Mariana. Vou cuidar muito bem do seu menino. Gabriel olhou para os dois adultos. Ela está visualizando, não é? A mamãe está feliz lá do céu. Está sim, Ricardo confirmou. Tenho certeza de que está. E ali, naquele quintal onde tudo começou, uma nova família se formou. Não substituindo o que se perdeu, mas construindo algo novo e belo sobre a base do amor verdadeiro. 6 meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante no próprio quintal da casa, Ricardo e Helena se casaram. Gabriel foi o pajem mais orgulhoso do mundo, carregando as alianças com um sorriso que iluminava toda a festa. Agora, oficialmente, ele disse quando os noivos se beijaram. Tenho a melhor família do mundo. E enquanto os convidados aplaudiam, Helena olhou para o céu e sussurrou. Obrigada, Mariana. Prometo que vou amá-los para sempre. O vento balançou as árvores do quintal, como se Mariana estivesse concedendo sua bênção final.
A empregada, que foi escolhida por uma criança de 9 anos, havia se transformado não apenas em esposa e mãe, mas na pessoa que trouxe de volta a felicidade para uma família despedaçada. E Gabriel? Gabriel cresceu sabendo que havia 2 mulheres especiais em sua vida: Mariana, que o amou primeiro e para sempre, e Helena, que o amou quando ele mais necessitava. Porque o amor verdadeiro não substitui. O amor verdadeiro multiplica.